Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 2 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Gênesis, no capítulo 17, versículo 15, que nos diz o seguinte: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Glória a Jesus. Meus amados, Deus transformou Sarai em Sara. E, para que os irmãos entendam, Sara significa princesa, irmãos, e denota a possessão dela como mãe das nações. Foi exatamente o que aconteceu. Se a gente for observar o versículo 16, vai dizer: Porque eu a hei de abençoar e te hei de te dar a ti um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Está vendo? Reis de povos sairão dela. Olha só, irmãos, quanta coisa boa. Todavia, a história de Sara, irmãos, nos ensina que Deus age de modo pessoal, intencional na vida daqueles a quem Ele chama. Antes mesmo do cumprimento da promessa, o Senhor já estava trabalhando, irmãos, no interior, tratando expectativas, medos e limites humanos. A transformação, meus amados irmãos, glória a Jesus, começou quando Sarai aprendeu a permanecer diante de Deus, mesmo quando a realidade parecia contradizer a palavra. O encontro com o Senhor, irmãos, redefine o medo de esperar, né? Mas a certeza de crer, pois Ele é fiel ao cumprimento da sua promessa e da sua palavra. Esta palavra revela que o Senhor, irmãos, não ignora a história de dor, mas atravessa com graça. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será Sara o seu nome. Olha só, irmãos, ao remencionar Sarai, o Senhor afirma que sua promessa não estava anulada pelo tempo ou pelas circunstâncias. O Deus da aliança, irmãos, fala de identidade antes do milagre, ensinando que a fé verdadeira nasce na confiança da sua voz. Você tem que crer. Bendito seja o nome do Senhor. A caminhada de Sarai, ou melhor, de Sara, foi marcada, irmãos, por aprendizados profundos, em meio a dádivas e tentativas humanas. O Senhor continuou conduzindo ela, a sua serva, ao amadurecimento espiritual, irmãos. E muitas vezes de nós precisamos desse amadurecimento espiritual nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, irmãos, que transforma não é instantânea, mas cultivada na perseverança, no silêncio e na submissão ao agir do Deus que promete, ao agir divino. Assim, Sara aprendeu que o Senhor cumpre a sua palavra no tempo certo, fortalecendo o seu coração, ou o coração daquele que espera nele, como está descrito lá em Romanos 11:11. Porque para Deus, irmãos, não haverá impossível, né? Para Deus tudo é possível. Assim disse, escreveu um médico muito amado Lucas, lá no capítulo 1, versículo 37. Glória a Jesus. O encontro com Deus, irmãos, transforma não apenas o futuro nosso, mas também a maneira de interpretar o presente. Sara passou a enxergar a sua história à luz da promessa divina e não mais das limitações naturais. Quando o Espírito do Senhor opera, irmãos, somos conduzidos por Ele a viver acima do medo e da incredulidade, gerando esperança onde antes havia resignação ao cansaço e ao medo. Glória a Jesus. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, do capítulo 4, do versículo 19 ao 21, ele faz menção
Abraão e de Sara, irmãos, que diz, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Glória a Jesus. Meus amados, quando Deus fala, Ele recria, Ele restaura e produz os seus filhos, e conduz os seus filhos a viverem segundo o propósito eterno. Glória a Jesus, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, irmãos, Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.